Mas existe o contrário também, pessoal. São aqueles setores que a gente reconhece como setores com dificuldades para gerar dividendos no longo prazo e manter resultados com uma certa sustentabilidade. Quais são esses setores? A gente pode citar alguns. Aviação, a gente viu, inclusive durante a pandemia, o quanto que as companhias aéreas sofreram nesse momento. Companhias que têm uma guerra de preço, né, entre as suas concorrentes, companhias que têm um custo atrelado a dólar e commodity. Então, são muitas dificuldades que fazem com que empresas de setores como a aviação tenham dificuldade de gerar resultados consistentes a ponto de manter uma carteira com fluxos constantes de pagamento de dividendos. Que outros setores são setores que o AGF costuma evitar? Turismo, falamos de aviação, né? Primeiro. Segundo, turismo, outro que sofreu demais na pandemia. Varejo, apesar da gente ver muitas ações na moda do varejo, agora não tanto porque com essa perspectiva inflacionária, alguns outros problemas, você vê, por exemplo, um Magazine Luiza, que foi uma grande queridinha aí dos investidores há alguns anos, atingindo mínimas que não se via há muito tempo. Por quê? Porque o varejo é um segmento de baixíssimas barreiras de entrada, margens comprimidas. Então, as empresas que operam num segmento como esse acabam tendo uma dificuldade enorme de se estabelecer em momentos que a economia tem algumas dificuldades. Além de varejo, frigoríficos é um outro setor que acaba tendo dificuldade também. Por exemplo, você vê embargos entre países que impedem que o produto de um frigorífico entre que o produto de um país entre num certo país que levanta o embargo. Você vê febre aftosa e outros problemas que fazem com que muitas vezes o lucro dessas empresas não dependa exclusivamente da sua atividade, mas sim de alguns fatores que fogem do seu controle. E, por fim, construção civil, que é um setor que teve um boom ali nos anos de 2005 a 2007. Vocês devem estar lembrados, inclusive, aquela safra de IPOs foi muito carregada de construtoras e que é um setor que tem ciclos muito longos. Então, ele ficou períodos enormes, um período muito grande, sem gerar lucro, com dificuldade financeira, pagar dividendo, então, nem passava pela cabeça das empresas. Ou seja, são setores que a gente não pode contar no momento de aperto. Só para vocês terem uma ideia, a gente falou dessas empresas best, dos 5 setores best. Durante a pandemia, boa parte dessas empresas presentes nesses setores continuaram pagando dividendos, e quem tinha carteira muito centrada nessas empresas praticamente não viu seu fluxo de dividendos diminuir. Ele diminuiu em algum momento, mas depois ele se restabeleceu eventualmente com uma força até maior do que antes. E outra coisa que eu acho que é muito importante a gente levantar desses pilares, boas empresas, bons preços, bons dividendos, é essa questão do bom preço, né? Existe uma máxima de mercado de que preço não importa. Você pode comprar empresas boas a qualquer preço, que no longo prazo elas vão se provar como um bom investimento. A gente diria que os casos em que isso foi verdade são casos extremamente pontuais. Aqui no Brasil, a gente pode contar nos dedos de 2 mãos, no máximo de uma mão, eu diria. O preço ele é absolutamente essencial na estratégia previdenciária. Por quê? Porque é o preço que vai determinar o nível de retorno que você vai ter, tanto através da valorização da ação que você comprou, quanto através da remuneração em dividendos que você vai receber em função desse preço pago, né? Se você pagar R$10 numa empresa que te distribui R$1 de dividendo, você vai ter um yield de 10% ao ano. Se você pagar R$5 nessa mesma empresa, num momento, numa conjuntura em que as cotações das empresas foram pressionadas, mas essa empresa continua distribuindo o mesmo R$1 de dividendo, o seu yield vai para 20%. É
Muitas vezes, uma coisa que a gente acaba vendo com uma certa frequência, e nos últimos 2 anos isso aconteceu inúmeras vezes, é que nos momentos de euforia de mercado, que está todo mundo animado, os preços das ações, as cotações, acabam subindo muito mais rápido que o lucro das empresas. Vocês veem, inclusive, nessa safra de IPOs recente que a gente teve, existia uma perspectiva de lucro futuro muito grande, muito positiva em relação àquelas empresas que estavam lançando as suas ações. No momento que a dificuldade chegou e que a gente já vê alguma o período eleitoral, por exemplo, se aproximando, muita gente começou a se questionar se esses lucros seriam sustentáveis. Bom, aí chega um momento de pânico. No momento de pânico, o que acontece? É exatamente o oposto. Os preços das ações, as cotações, acabam caindo muito mais rápido que os lucros dessas empresas. E é exatamente nessas horas que as ações ficam baratas.